a gente gostaria de fazer um agradecimento a tantos quantos irmãos e irmãs que participaram dos grupos de desenvolvimento e apresentação. Nós ouvimos aí na oração que Deus deu ao irmão Rubens, é um trabalho que começa meses antes e até chegar no dia efetivo da apresentação é trabalho, é muito trabalho. Então, sempre primamos, desde o primeiro ciclo lá atrás, que fosse um grupo de Minas Gerais para Minas Gerais. Então esse grupo ele vai se moldando com novos agregados, outros vão deixando esse grupo, depois vão ser inseridos novamente e assim vai, de forma que não tenhamos um grupo fixo para que alguém diga assim, ah, aquele grupo das reuniões técnicas. Não, é Minas Gerais para Minas Gerais. E graças a Deus que com esta compreensão nós chegamos então já no sétimo ciclo de reuniões técnicas. E como isso não é feito sozinhos, né? A gente sempre é um grupo de apresentadores. Nesta noite nós temos mais 3 irmãos que vão integrar a esta apresentação. Um dos nossos irmãos, o irmão Simael, encarregado regional lá na região de Montes Claros, e está sempre junto, sempre participando. Irmão Simael, seja bem-vindo a esta reunião de hoje. E nas suas falas iniciais, queria que o irmão já respondesse, entrasse no assunto já, né? Entrar no assunto, já responde uma pergunta. Por que que a gente canta? Por que que o ser humano canta? Seja bem-vindo, irmão Simael. Deus abençoe, irmão João Edson. Deus abençoe a todos que estão aqui. Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmãos, eu agradeço a Deus primeiramente por essa oportunidade de estar aqui com a RMR Uberlândia, RMR Patos de Minas e RMR Janaúba. Um prazer imenso, uma alegria imensa estar com os irmãos. E vamos já responder essa pergunta: por que cantamos? Nós cantamos para expressar alegria, aquilo que está dentro de nós, mas também cantamos para aliviar aquela tensão, para também transformar alguma tristeza, alguma tribulação nesse sentimento tão bom que nós queremos ter ele, a alegria. E uma curiosidade, nos estudos, verificando sobre o canto, lemos que recitar é um jeito antigo de cantar. Maravilha! Então, quem recita também, ele fica alegre, diminui essa tensão e tem esse efeito muito parecido com o canto, porque também é uma forma de cantar. Muito interessante essa fala, porque à medida que a gente vai então desenvolvendo o assunto, os irmãos estão me ouvindo? Estão ouvindo bem, Sim, Ismael? sim. À medida que a gente vai desenvolvendo o assunto, você vai compreendendo, né? Primeiro a criança aprende a falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, para depois ele aprender a cantar: eu sou um cordeirinho, né? Então é o pré-canto. Muito bem. Está junto de nós hoje também irmão Carlos Eduardo, daqui de Betim, carregado regional. Irmão Carlos Eduardo, também seja bem-vindo a essa reunião. Agora vamos aumentar um pouquinho o desafio, né? Então, se a gente consegue cantar sozinho, estou andando para lá, para cá, estou lavando louça, estou arrumando a casa e estou cantando, estou dirigindo um caminhão na estrada, estou cantando. Por que que o ser humano gosta de cantar junto? Às vezes você está na estrada, você coloca uma fita cassete, hoje não tem mais isso, né? Um pendrive, hoje é Spotify, né? Então, por que que você coloca ali e quer cantar junto? Irmão Carlos Eduardo, seja bem-vindo e responda essa pergunta, por favor. Deus seja louvado, irmãos, irmãs. Amém. Sem palavras para agradecer o que Deus tem feito por todos nós, né? Oportunidade que nós estamos aqui reunidos. Se a gente fosse presencialmente reunir numa quarta-feira à noite, com distância geográfica de Janaúba até Uberlândia, passando Patos, 800, 900, 1.000 quilômetros, se a gente fosse olhar a residência de cada um. Mas Deus preparou essa bela oportunidade mais uma vez. Deus abençoe a todos por estarem aqui conectados. E nós vamos hoje dialogar um pouco e respondendo a pergunta. Imagine quando a gente recebe na congregação uma visita. Ela chega, a primeira vez que ela vai na igreja, ela chega e senta.
e ela escuta um canto. Se alguém entrega o inário para ela e ela começa a cantar, ela já sente que está pertencendo àquele conjunto. Então, cantar em conjunto é um senso de pertencimento, né? Além de equilibrar o batimento do coração, respiração e sincronia. E o que mais nós buscamos é o equilíbrio das coisas. E cantar junto traz equilíbrio, muitos benefícios, não é? Muito bom. Então, como diz o mineiro, né? Bora cantar junto, né? Bora cantar junto. Bora não ficar de boca fechada. Está junto de nós também, Mon Elson, encarregado regional aí na RMR Uberlândia. Acho que pouca gente conhece o Mon Elson aí, né? Então a gente vai apresentar o Mon Elson para vocês. Mon Elson, e também como os outros nas falas iniciais, um falou do porquê que canta sozinho, o outro falou porquê que canta junto. E daí a pergunta que eu queria fazer por mão, assim, de primeira, né, sua primeira fala, por que que existe cantar na igreja? Isso é só tradição? Isso tem algum fundamento bíblico? O que que o irmão me diz sobre isso? Seja bem-vindo. Ô, irmão Joedes, obrigado. Deus seja louvado. Queridos, não, não é uma tradição. Respondendo assim bruscamente, né? Deus já determinou lá no passado. A gente consegue, através das Escrituras, ver que o Senhor gosta, o Senhor quer que nós louvemos o seu nome, que nós cantemos das suas maravilhas. Então, o Senhor determinou, não é isso? Não é porque alguém achou bonito, que achou legal e tal. Ah, isso aqui fica bem, não. Nós cantamos para louvar o Senhor. Ou seja, essa canto coletivo, canto congregacional, ele tem raízes nas escrituras sagradas. São uma expressão de adoração, comunhão e ensino entre todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Muito bom. Uma fala aqui que nem estava prevista para essa reunião, mas vai ficar gravada aqui, depois faz a edição. Hoje é dia 4 de dezembro de 2024. Nós ouvimos na oração, irmão Rubens pediu a Deus, Senhor, e faz com que nós guardemos os nossos princípios antigos, o que os antigos fizeram. Hoje foi colocado pela Unesco, né, o modo de fazer queijo mineiro agora é patrimônio da humanidade imaterial. Mas vamos colocar uma reflexão aqui. É um patrimônio da humanidade. O fazer queijo. Olha só, fazer queijo é um patrimônio da humanidade. O que é patrimônio da humanidade? Ninguém pode mudar e tem que ser passado de geração em geração. E o nosso canto congregacional? Vamos trazer para nós então. E o nosso canto congregacional? E o nosso patrimônio cultural e o nosso patrimônio espiritual construído de mais de 100 anos? Será que nós temos que preservar isso de geração em geração? Eu creio que Deus ouviu a oração e agora está em nós. Vamos preservar de geração em geração os fundamentos do canto congregacional. É um patrimônio imaterial. Todos os ciclos anteriores, sempre trouxemos no início um verso bíblico que norteou toda a construção do tema. O verso bíblico desse ciclo está lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, no verso 15, que diz assim: Portanto, ofereçamos sempre por ele, por Jesus, a Deus, sacrifício de louvor. Antes não era assim, agora é. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, o confessar o nome não é só eu creio, é os frutos do lábio, é constante isso, e isso deve estar nos nossos lábios constantemente. E daí, então, para a gente fazer isso, a gente precisa alçar a voz em louvor. O que é alçar a voz em louvor? O que se refere a isso?
Alçar a voz em louvor é erguer a voz, é soltar a voz em louvor, que pode ser numa expressão de gratidão, que pode ser numa expressão de adoração, que pode ser numa expressão de reverência, e pode ser em um hino, mas pode ser também numa oração. Elevar a voz em oração, em súplica, também é um jeito de recitar, também é um jeito de expor diante de Deus a nossa gratidão, a nossa adoração e colocar perante Ele as nossas súplicas também. Daqui para frente, agora eu vou compartilhar com os irmãos alguns slides e os irmãos vão fazer as falas próprias de cada slide. Como disse, esse material fica gravado no canal depois. Então, a reunião, quando a gente fala assim, vamos fazer uma reunião técnica da música, e daí a gente pensa sempre em do, ré, mi, fá, sol, inário de música, trombone, clarineta, violino, violoncelo e regente, e como não pensar de regente num grupo de encarregados regionais, de examinadoras, de anciães da música, de instrutores, de instrutoras, temos que pensar em regência, só que fundamentados em toda essa introdução, o tema desta reunião de hoje é canto congregacional. Nós precisamos entender um pouco mais, clarear, compreender um pouco mais este tema nos dias que nós vivemos. Nas reuniões anteriores, era tratado cada capítulo da apresentação como um pilar. Então, nós tínhamos pilares. Desta vez, agora, nós temos engrenagens. Nós temos, então, a engrenagem da percepção, a engrenagem da condução e a engrenagem da execução. Uma não pode funcionar sem a outra. Não tem jeito. Elas se interdependem. Então, nós vamos passar por essas engrenagens, compreender a função de cada uma dessas. Para essa primeira engrenagem, então, percepção, Monsimael, fale para nós todo o assunto sobre percepção no canto congregacional. Muito importante a percepção. É através dela que nós vamos captar, através da nossa audição, ouvindo o som, através da nossa visão, olhando para um inário. Então, captamos e o cérebro processa. Se é um som, se é uma imagem que estamos captando, se é uma nota musical, qual que é a velocidade daquela nota musical, daquele hino, e nós vamos interpretar. Porém, percepção sempre precisa de conhecimento. Imaginamos rapidamente aqui, uma visita chega na congregação, um testemunhado que nunca foi. O seu ouvido vai captar um som. Agora, o que ele vai processar? É um som. Agora, esse número que está aqui, nós que estamos aqui reunidos, carregados regionais, examinadora, instrutora, vamos ouvir o mesmo som. Porém, pelo conhecimento prévio que nós temos, a interpretação vai ser muito mais rica. É um organista que está tocando, pela visão, captação visual. Aquela é a irmã, a nossa examinadora aqui, da nossa região, que está tocando. Nós vamos captar o som, nós vamos captar o soprano, o tenor e baixo. Nós vamos captar a ausência do contralto na introdução. Vamos captar que está próximo da velocidade máxima. Olha a riqueza de detalhes. E quanto mais estudarmos, mais rica será a nossa percepção. Então nós queremos despertar para nós enriquecer a percepção. E para enriquecer, tem uma virtude que é própria nossa, todos nós aqui temos essa virtude, que é a humildade. E tem um hino que fala assim: com humildade, ó irmãos, apresentai-vos ao Deus. Com essa virtude da humildade, nós estamos abertos para perceber, inclusive perceber as nossas dificuldades. Porque reconhecendo as nossas dificuldades, onde precisamos melhorar, é o início da nossa caminhada, da nossa melhoria. Então vamos entender essas dificuldades para depois falar das melhorias. Será essa dinâmica. Primeiro dificuldade, depois melhoria. E vamos trazer aqui essa dificuldade nós temos de conscientizar quem canta sobre a necessidade de participar dos ensaios. Quem aqui nunca chegou no ensaio e falou assim:
tem 30% da Irmandade aqui, glória a Deus, louvado seja Deus, mas está faltando 70%. Como conscientizar esse 70% de estar? Será se através de uma mensagem? Será se uma visita? Será se é de um anúncio no culto? Será se é um puxão de orelha? Ou será se é um elogio? Temos essa dificuldade. São várias interrogações que são dificuldade desse grupo. Qual outra dificuldade que temos também? A dificuldade de perceber e mapear as dificuldades encontradas no canto. Fomos treinados para cuidar de orquestra, para cuidar lá da irmã organista. Estamos atentos. Será que está mudando de voz? Será se está tendo cruzamento de voz desse instrumento? Será se está fazendo a voz principal? Será se tem algum músico adiantando, atrasando? E a dificuldade de perceber o canto. Qual que é a dificuldade nossa para perceber e mapear? Eu vou anotar numa cadernetinha, eu vou pegar o celular durante o culto, eu vou chegar um dia antes do ensaio ou meia hora antes do ensaio, vou tentar lembrar de tudo que ocorreu durante os cultos. É uma dificuldade. Dificuldade de definir ações de melhoria. Ok, melhorei, consigo perceber, e mapeei tudo que tem que ser feito. Agora, quais são os exercícios? Quais são as ações que eu devo implementar? Então eu tenho dificuldade de já definir essas ações para levar pronta para o ensaio. Nós temos, incluindo eu que estou falando, irmão, todos nós, dificuldade de minimizar o interesse de cantar em vozes, principalmente aqueles que são mais afinados, que treinam ali o contralto, treinam a voz do tenor, o baixo. Quando ele vai cantar, ele quer colocar para fora o seu conhecimento, a sua habilidade. Então nós temos essa dificuldade de minimizar e de transmitir para as pessoas que o canto congregacional é justamente aqueles que têm habilidade auxiliar aqueles que têm um pouco menos de habilidade. E para isso, se eu cantar o soprano, vai facilitar, já fazendo um link com a melhoria. Então vamos clarear, vamos trazer luz para aquilo que a gente pode melhorar nessa engrenagem da percepção. Então, quando a gente melhora, o efeito de melhorar, o esforço para melhorar, já é uma adoração a Deus. E que essa adoração seja sincera. O que é adoração sincera? Verdadeira, sem falsidade, sem outras intenções. Senhor, estou melhorando para te louvar. Qual que é a primeira melhoria que podemos já sair dessa reunião técnica, colocando em prática e já colhendo os resultados? A primeira é essa aqui. Saímos daqui no intuito, com compromisso de sentar junto com o seu cooperador, meu cooperador, o cooperador da minha comum congregação, o ancião que preside sobre mim, o encarregado de orquestra fazer isso, o instrutor, a instrutora, os anciães que estão aqui da parte musical, que fazem essa conexão ministerial, chegar numa reunião ministerial, conversar com o ministério, para que haja um incentivo por parte do ministério para quem canta, frequentar os ensaios, para quem mostrando o resultado. A Irmandade participou do ensaio, teve um ensaio aqui com a Irmandade em comunhão com o ministério, olha o ganho que teve, olha o tanto que o canto congregacional melhorou. É uma forma de, através de um elogio, de mostrando o resultado, a Irmandade vir para os ensaios. Olha, eu fui para o ensaio, teve melhora, eu vou levar minha companheira que canta junto comigo nos cultos, que a melhora vai ser maior ainda. Outra ação que podemos sair daqui, sugestão, tudo é sugestão, e cremos que cada um aqui, com essa sugestão aqui, vai ter outras sugestões de melhoria. É o encarregado ser consciente no culto, estar consciente no culto, estar atento ao culto, para fazer o ensaio. Estou congregando, estou atento que eu preciso ouvir a palavra, estou atento como a orquestra está tocando, mas estou atento ao canto da Irmandade, ao canto congregacional. E já estou mapeando, percebendo para o ensaio. Eu já tenho uma cadernetinha aqui que discretamente eu já anoto o hino. Eu já coloco aqui alguns lembretinhos com as letras rápidas, para que quando eu chegar em casa, aquelas letras já é algum sinal para mim. Eu sei que aquela letra, um F é uma fermata, uma vírgula é uma respiração, um V é velocidade,
um V menos muito lento, eu crio alguns códigos rápidos e quando eu chego em casa, para mim não esquecer, no mesmo dia ou no dia seguinte, eu já faço o planejamento. Outra melhoria na percepção é esse preparo anterior e o monitoramento. Apliquei ali no ensaio, eu estou aplicando, mas eu estou monitorando. Está tendo resultado? Aquilo que foi aplicado, todos entenderam? A Irmandade entendeu? O que eu estou aplicando, uma pessoa que nunca estudou música, que é o canto congregacional, consegue entender? Agora vou para o culto. No ensaio saiu bom. E no culto? Saiu bom também? A adoração a Deus foi maravilhosa, foi de acordo, foi ensaiado? E isso é monitoramento de resultado. O que mais que a gente pode trazer aqui? E estimular o canto do soprano. Mas agora, com a inteligência espiritual que cremos que Deus está derramando para nós mais um dia que hoje. De que maneira? Não falar assim, é proibido cantar o contralto, é proibido cantar o tenor, não é proibido. Mas o quê? É uma fala dizendo o seguinte, o canto congregacional precisa do irmão, da irmã que tem habilidade no canto, para que o irmão, cantando soprano, ajuda aquele que não tem tanta habilidade, que não é tão afinado igual você. Agora, imagina ter alguém com dificuldade. Aí a irmã canta o contralto. Aquele que já está perdido no soprano vai se perder totalmente. Vai tentar fazer soprano com contralto, vira o quê? Né? Sopralto. E a gente não sabe o que vai sair aí. Então, com esse sentimento de servir, de adorar, todos vão falar assim, não, eu quero fazer o soprano, porque eu quero auxiliar o canto congregacional. Eu creio que com essas melhorias aí, teremos muitos frutos, o ministério ficará contente, incentivará a Irmandade a participar dos ensaios e o nome de Deus será glorificado. Muito bom. Antes de trazer o irmão Carlos Eduardo para falar sobre a condução, algumas observações aqui que a gente pode colocar. Normalmente a gente tem dificuldade em falar com as pessoas, com medo de chatear as pessoas, a gente tem que ter esse medo mesmo. E aqui nós estamos encarregados que estão com seus instrutores. Os irmãos instrutores podem ajudar seus encarregados. Os irmãos encarregados podem pedir ajuda para os seus instrutores. Se observou alguma coisa, me fala aí, me anota você também. Eu observei isso, vamos trocar uma ideia, o que nós podemos fazer. Vamos conversar entre nós. Não é fazer reunião não, tá? Já fica dito, não é fazer... vamos fazer uma reunião aqui para a gente tratar o que vai ensaiar. Não é isso não. É conversar, é dialogar, é entender, é procurar o melhor para a obra. Você, meu instrutor, você me ajuda. O que nós podemos fazer no nosso ensaio com esse hino que está em dificuldade? Você faz isso, planejamento de ação. Você faz isso lá no GEM e eu vou fazer isso lá no ensaio. E vamos ver o resultado que isso dá no culto. Outra coisa, canta bonito, menino, a menina canta bonito, a gente passa perto deles e faz o quê? Oh, meu Deus do céu, isso vai dar um músico, hein? Não, a gente precisa que ele cante, a gente precisa que ela canta. Deixa quem canta, quem gosta de cantar, cantar. Senão as pessoas viram pessoas que estão só na média. Ele nem é bom músico e nem é bom cantor, porque ele gostava de cantar, mas nós trouxemos ele para ser um instrumentista, ele está só na média ali.
Agora, tem aquele que tem dificuldade para cantar, mas ele é um bom músico, vamos investir nesses, mas sem perder a percepção. Bom, Carlos Eduardo, vai adiantar eu ter percepção do ambiente, o que está acontecendo no ambiente, a minha comum congregação, a que eu estou nela todo dia, na Santa Ceia, nas que tem batismo, na reunião de jovens, nos cultos para jovens, no culto para mocidade, na reunião de mocidade, vai valer eu perceber isso se eu não souber conduzir isso? Não vai. Eis aí a questão. Irmãos, irmãs, os símbolos que estão aparecendo na tela são engrenagens. Uma engrenagem sozinha é uma simples roda dentada. Não tem uma finalidade de sincronismo. Mas se eu consigo colocar uma roda dentada acoplada com outra e com outra e com outra, eu vou criando um sincronismo. Uma passa a depender da outra. Então a percepção sozinha, ela sempre vai existir. Todo mundo percebe. Mas se não tiver quem conduza para um destino, conforme o propósito, a gente não sabe qual será o resultado. Tem um hino, né? Antes da gente entrar um pouco mais nesse tema, o chat eu estou vendo que está sendo um pouquinho movimentado, né? Mas vamos agora, dentro do assunto da reunião, tem um hino que diz assim: ele é o nosso condutor. Avante, marchemos com valor. Quem sabe o número desse hino, já escreve só o número do hino no chat aí. Porque sem Cristo na condução da nossa vida, qual é o nosso destino? Não é o 298, não. Já começamos aí, assim, lembrar de alguns inários passados, né? Mas é interessante. Olha como é que isso aguça, né? Então, precisamos de Cristo na nossa vida. Estamos falando espiritualmente, né? Agora, musicalmente, conforme o canto congregacional foi citado, isto, 291, Deus abençoe, maravilha. Monsimael falou muito bem, com propriedade, que nós temos que perceber. Agora, conduzir, a condução, ela depende de nós. Estamos falando do canto congregacional. E vamos abrir esse tema. Precisamos gerir tempo, precisamos gerir dinâmica, precisamos ensinar. E aí, principalmente nos ensaios, que é o ambiente oficial que nós temos para conduzir, para que o resultado lá na frente possa acontecer na liturgia do culto. Então, vamos aqui agora perceber, assim, conduzir algumas dificuldades que todos nós, né, visualizamos, identificamos. Estou vendo eles. Tem um áudio aberto aí, o moderador vai fechar por gentileza. São dificuldades que nós, dentro das nossas regiões, detectamos. Primeiro, o ser humano, né, falando do ser humano, ele tem algumas dificuldades. Quando a gente entra num ambiente que nós temos que trabalhar em conjunto, a dificuldade talvez ela aumenta um pouquinho. Porque tem o mesmo hino que o Monsimael citou, diz assim: é bom perante ele andar em retidão. Retidão é reto, sem desvio. Quando nós chegamos para assumir a nossa função, quer seja um instrutor, quer seja uma examinadora, já tem um propósito definido. Então eu já tenho um destino a chegar. Eu preciso trabalhar com aquele destino, naquela retidão. Agora, para eu chegar no meu destino, para eu ser um bom condutor, eu conduzir para o propósito solicitado, adequado, ideal, musicalmente falando, precisamos estudar para que o trabalho seja bem executado. Então, uma dificuldade que nós temos é estudar. Outra dificuldade, compreender que quanto melhor eu conduzir, mais espiritual será. Porque se eu estou conduzindo sem desvio para o propósito, qual que é o propósito do canto congregacional? Louvar. É uma comunicação direta com Deus, né? É uma comunicação com o corpo da congregação, que é a igreja que está ali presente. Então, o canto, ele tem essa finalidade. E compreender que quanto melhor a gente faz isso, mais espiritual, porque é para Deus. Então, ele vai nos retribuir muito mais com a sua visitação, né? Porque ele está agradando o nosso louvor. E é difícil fazer ensaio técnico, porque nós estamos falando que precisa estudar, precisa de técnica, sem ser cansativo. É difícil.
o ambiente ser espiritual dentro do fundamento técnico é possível? É uma dificuldade que nós temos e nós precisamos trabalhar essa dificuldade. Não podemos esquecer a técnica, mas não podemos esquecer que quanto mais nós conseguirmos aproximar do ideal, conforme foi feito no inário, propósito, mais espiritual vai ficar. Outra dificuldade, que é mais para quem está conduzindo ali. Às vezes é difícil a gente conduzir um ensino em público, porque nós temos que demonstrar. Então, às vezes eu vou corrigir, ajustar uma falha ali que houve no culto, que eu percebi, anotei, mas eu tenho que expressar, eu tenho que demonstrar, eu tenho que cantar, né? E é difícil cantar, mas qual que é a receita? Estudar. Nós precisamos disso. Bom, se nós temos dificuldades, dentre essas, os irmãos podem ter outras, que os irmãos percebem, nós estamos falando no coletivo, dificuldade é oportunidade de melhoria. Por quê? Nós precisamos ter um sentimento de cantar alegremente, então a melhoria a cada dia. Vamos então aqui sugerir, né, qual é o resultado que nós alcançamos quando reconhecemos a dificuldade de conduzir. É diretamente ensaiar com propósito. Se eu tenho propósito no ensaio, eu vou melhorar uma dificuldade. Então, o propósito, ele é fundamental. Se eu tenho propósito no que nós fazemos, nós temos estímulo. E quem vai para o ensaio quer melhorar, quer aprender para ter um resultado lá na frente. Então, o estímulo acontece quando nós ensaiamos com propósito, né? Motivação, ela só acontece quando nós temos propósito no ensaio. Porque, irmãos, Deus abençoe, nós aqui trabalhamos, agora ficou bom. Agora, não pode ser extremamente cansativo, fiquei 10 minutos, não saiu nada. Vamos para frente e depois, um outro dia, uma outra oportunidade, voltamos. Nós precisamos mensurar, mas a motivação, ela vem com o propósito. E, por fim, temos várias, né? Mas o envolvimento, ele é fundamental. Se nós temos um público na nossa congregação que não se envolve, nós temos um problema. Nós precisamos conduzir para que eles envolvam, tragam compreensão do que cantar coletivamente. O canto congregacional, ele é muito mais belo, ele é muito mais bonito do que somente um cantar sozinho. Porque um cantar sozinho, ele está demonstrando a habilidade que ele tem, o dom que ele tem. Mas o louvor, ele vem quando nós cantamos coletivo. Todos nós, quando chegamos na igreja, por algum motivo que não é comum, não é rotineiro, mas algum dia da nossa vida aconteceu alguma situação e nós chegamos na igreja correndo um pouco atrasado. E quando nós chegamos e ouvimos o canto no coletivo, aquela música entra dentro de nós. E na hora vem aquele sentimento que eu pertenço a esse povo, tenho que entrar rápido, fazer minha oração de comunhão, e ali eu me alivio e vou louvando de forma conjunta. Se a gente chegasse, tivesse um cantando sozinho, talvez ele estaria sendo louvado. E não é esse o nosso objetivo. Então, cantar é em conjunto. Bom, o que fazer? Porque nós temos dificuldade, melhoria. Mas se cantar em conjunto é o ideal, no culto, nas liturgias oficiais, é diferente quando estamos na nossa casa. Estamos sós, louvamos da maneira que Deus prepara. 1, 2, 3. Mas numa congregação que tem 20, que tem 50, uma sala dessa que tem 270, muito mais irmãos aí em trios, quartetos, tem irmãos que estão em grupos maiores. Se nós aqui se a gente for cantar, nós vamos cantar de forma conjunta, né? Então, o que fazer? Vamos reconhecer que temos um pouquinho mais de dificuldade no nosso dia a dia. Primeiro, compreender o que é aplicável. Isso é muito difícil, né? Às vezes, nós visualizamos alguma coisa que chamou a atenção numa rede social, numa outra congregação, que é um outro momento, uma outra situação, e às vezes nós vamos trazer para o nosso grupo local. Aquilo é aplicável? Só um minutinho, não sei se interromperam a gravação. Não, está gravando. Aquilo é aplicável para o grupo local que eu estou conduzindo ou não? Então é difícil mensurar, mas nós precisamos fazer esse senso crítico antes de trazer alguma coisa.
Outra dificuldade, isso está um pouco mais recorrente a cada dia, espiritualizar aquilo que é extremamente técnico. Uma escala, ela tem um propósito. Um exercício, uma lição de método tem um propósito. O hino tem um outro propósito. Se o hino já tem o propósito de louvar, ele já é por si só espiritual pela poesia. Agora, uma escala, ela é técnica. É claro, uma escala bem tocada causa emoção, mas às vezes nós queremos que uma escala seja muito mais espiritual do que o louvor de um hino. Se nós vamos num ensaio local, regional, quer seja qualquer movimento, né? Se um lá de afinação é muito mais espiritual do que o hino do silêncio, nós precisamos refletir. É claro, Deus tem livre curso. Ele faz da forma que ele quer. Estou falando na maioria das vezes. Para um ensaio, uma escala é uma questão técnica. Na hora que começa um hino, o espiritual ele tem que ser elevado, porque nós estamos comunicando através da poesia. Outra dificuldade para fazer o canto melhorar, mensurar o tempo do exercício. Levamos a irmandade para a igreja e ficamos fazendo exercício com a orquestra meia hora, e a irmandade para cantar? E o canto congregacional? Que atenção nós vamos dar? Observem o culto. O culto, boa parte dele é canto, e é canto congregacional, é em coletivo, né? Então, vamos fazer o exercício? Precisamos dosar o tempo, que seja aplicável, seja objetivo e que tenha resultado. Isso é uma dificuldade que nós temos, não é isso? Porque se o resultado ele foi alcançado com um exercício objetivo, glória a Deus, maravilha, o resultado final será na execução do hino. Mas às vezes eu fiz 20 minutos de exercício, tomei o tempo e o resultado? E resultado? O que eu mensurei? Então nós precisamos analisar, nós precisamos dialogar e refletir. O objetivo de hoje é reflexão, porque falhas, dificuldades, todos nós temos. Mas aqui hoje também tem oportunidades, conscientização de melhoria. Falamos de dificuldade, agora na questão técnica, vamos sugerir opções para melhorar essas dificuldades. Aqui nós vamos sugerir uma opção. Então eu vou chamar aqui o irmão Simael, né? Daqui a pouquinho ele vai entrar. Imaginem o seguinte, os irmãos chegam lá nas vossas congregações, no dia de ensaio. Não, vamos pegar ao contrário, um dia de culto. Um dia de culto, o irmão chega lá na sua congregação e percebeu que foi chamado o hino 39. E na hora de cantar, a irmandade, nós mineiros, temos, né, como o João falou no início aí, que nós recebemos hoje em Minas Gerais, né, pela Unesco, um reconhecimento, mas também tem o reconhecimento da nossa fala. O mineiro é reconhecido e a gente come um pouquinho das palavras, não é isso? Na hora de falar, nós estamos tentando aqui policiar para que vocês do outro lado compreendam o que nós estamos falando sem cortar as palavras. Mas no dia a dia é difícil falar com essa articulação. A gente acaba soletrando um pouquinho, cortando um pouquinho, mas o canto não pode. Então o irmão percebeu que na sua congregação o hino 39 não ficou bem compreendido. Nós vamos sugerir aqui um exercício que pode ser feito para melhorar a compreensão. Ele melhora o quê? Qual é o objetivo dele? Melhorar a compreensão, inteligibilidade da poesia. Como nós vamos fazer no nosso meio? Vamos pegar um trecho de um hino. Então, o hino 39, vamos abrir ele lá no ensaio. A exemplo, pode ser num GEM, pode ser numa reunião técnica. E a Irmandade não tem minário de música. Então, vamos chamar o irmão o Simael aqui. Ele vai explicar para nós como nós precisamos fazer uma leitura primeiro, antes de cantar, para que todos compreendam a pronúncia das palavras, as elisões. Na hora de cantar, já não tem mais segredo naquela palavra. Eu já pronunciei, então o canto flui mais naturalmente. Como nós podemos fazer a leitura silábica, irmão Simael, no trecho desse hino? Lê para nós as 3 frases aí das 3 estrofes. Muito importante esse exercício, irmão Carlos Eduardo. Inclusive, rapidamente, sem perder tempo. Estava numa Santa Ceia e ali, durante as rodadas, eu queria saber qual estrofe que estava só pelo ouvir na Irmandade. Tive dificuldade. Por quê? É necessário separar sílabas para que fique inteligível. Então, um treinamento é o quê?
antes de cantar, peça à Irmandade para separar as sílabas, lendo: Eu desejo, Senhor, só em ti descansar. Eu desejo, Senhor, com fervor, sem. Aí tem um elisão aqui. Eu vou falar duas sílabas e um único som, sem prestar. Eu desejo, Senhor, por ti sempre viver. Após esse exercício, vamos monitorar o resultado. Vamos cantar. Percebeu que ficou inteligível as palavras? Alcançamos o resultado. Levemos para o culto. Maravilha! Então, um exercício que pode ser aplicado e teremos resultado. Uma outra sugestão, né? Vamos imaginar o seguinte: a Irmandade tem dificuldade de colocar as sílabas na altura correta, o grave, o agudo, e aí perde um pouco a altura. Podemos fazer exercícios simples de vocalize, mas precisamos estudar para fazer exercícios objetivos e aplicáveis. Qual que é a importância de um exercício desse com objetividade? Melhorar timbre, entonação. E como nós podemos fazer? Então aqui vai aparecer trechos de escalas, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir. Mas imagine que o irmão vai para um ensaio e já prepara de antemão uma organista, examinadora, uma instrutora, já mostra para ela, fala: irmã, preciso do seu apoio. A irmã vai tocar esses trechinhos e o grupo inteiro vai cantar. Então os irmãos agora de microfone fechado vai ouvir, né? O áudio está compartilhado, irmão João, da apresentação. Tá, os irmãos vão ouvir o trecho de escala, é como se estivesse no ensaio. E todos junto com o teclado do órgão, só a mão direita, vai cantar junto, porque aí eu vou ter atenção na audição e vou imitar a altura da pronúncia. Mas não precisa de falar dó, de ré. Vamos falar em lá, 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 lá? Vamos lá? Ou seja, a Irmandade teve que ter atenção auditiva e na hora que terminou isso, com 3, 4 minutos do ensaio, vai para o hino, a Irmandade vai perceber melhor a atenção com o som da orquestra e vai acompanhar. E lembrando que tem que destacar o soprano. Nós podemos e vamos melhorar o nosso canto congregacional nos cultos. E tem um trecho de um hino para a gente entrar na próxima engrenagem. Avante com propósito em nosso coração, de sempre a Deus servir e assim chegar à perfeição. Vamos lá? Muito bom. Chegamos aí à conclusão, então, da engrenagem condução. Não está fácil a engrenagem condução. Ela é um ponto sensível. Gostei da ilustração sobre os dentes ali, elas têm que estar, mas ela tem que produzir um resultado. Na produção de resultado, precisa ter um propósito. Por que que essas engrenagens estão rodando? Qual o objetivo dela? Para fazer o quê? Para produzir o quê? Qual é a intenção? Então, nos nossos ensaios, propósito. Vamos começar assim, ilustrando muito basicamente o convitinho do ensaio. A gente faz assim, ensaio quarta-feira às 19h30, depois do ensaio tem lanche. Tá faltando conteúdo aí. Tá faltando encher isso aí de propósito. Nós temos um ensaio. Letras grandes. Vamos treinar os hinos tais, que estamos com dificuldade aqui nesta congregação. É letra pequenininha lá embaixo. Teremos lanche. Pronto. Propósito. Porque o propósito está sendo lanche. Mas isso não é Uberlândia, não é Janaúba, é Minas Gerais inteiro. Se a gente falar é o Brasil inteiro, mas nós estamos cuidando aqui, interessados no bom propósito, interessado em ter conteúdo de fato, para que a Irmandade se sinta motivada e entenda a necessidade, não é vir
Ah, vamos no ensaio para nós louvar a Deus. Tá bom, nós vamos louvar a Deus lavando louça também. Eu estou gostando muito de falar do lavar-louça ultimamente, né? A gente vai louvar a Deus dirigindo, mas estando na congregação, em um ensaio, qual é o propósito? Qual é o fruto das nossas bocas? Tem que ser o ensino para entrega no culto, senão não tem propósito. Senão, o que que acontece? E a gente precisa então entender isso cada vez melhor. O que acontece com a gente quando a engrenagem da condução se desconecta? Nós temos três engrenagens e elas no fundo têm que produzir. Elas não vão girar ali por boniteza, para as pessoas virem, olha que bonitinho. Não é isso. Tem um propósito. Mas e quando a engrenagem da, conexão, da condução se desconecta deste conjunto de engrenagem? O que que acontece? A percepção, ela vai continuar funcionando. A percepção, eu acho, posso dizer assim, eu acho que o motor está nela. Ela é a força motriz. Ela é a que vai dar o start, ela que vai fazer tudo rodar ali, né? A execução é o culto, ela vai continuar existindo também o tempo todo, mas se a condução parar nesse meio, a engrenagem da execução perde todos os seus dentes, perde a conexão. A condução não está trabalhando para a execução e a condução precisa trabalhar para a condução. Acontece que a engrenagem da percepção também continua, ela é a motriz, ela é que faz tudo rodar. Quando ela faz tudo rodar, o que que acontece? Ela quebra a engrenagem da percepção, porque daí a gente vai para o culto e a gente não percebe mais nada. A gente está pensando no ensaio daí, que nós vamos no ensaio, vai ser uma festa. A percepção nossa é só essa. Pode ter festa? Pode, que tenhamos festa todos os ensaios, sem problema nenhum, mas dentro de um propósito de crescimento, de entendimento, de fato. Eu sempre digo, e vou dizer aqui também, não tem problema nenhum, que humildade, que foi falado aí atrás. Humildade não é andar de gravata torta. Humildade não é andar de chinela havaiana. Humildade não é nós falar nós vai, nós veio, nós foi. Isso não é humildade. Humildade é eu entender para que eu fui colocado nesta condição por Deus. Por que uma reunião de ministério orou, confirmou o meu trabalho para a obra? E nós temos dificuldade então de entender o nosso trabalho. E mais ainda, entender trabalho. Trabalho gera cansaço, trabalho gera aflições, levantar para ir trabalhar é difícil, e por desígnio divino, trabalho é enfado. Se a gente não se enfadar é porque a gente não está trabalhando. Ah, não, foi uma festa, foi uma alegria. E o trabalho? E o cansaço pelo trabalho? E a dedicação pelo trabalho? Então nós precisamos que as três engrenagens funcionem, porque se não funcionar, a condução se desconectar, ela vai ficar louca, e a fala é essa mesmo, ela perde a conexão com o resto todo e ela vira um evento em si mesma. Ela vai ficar sendo ela. O ensaio perdeu a conexão com o culto. O ensaio perdeu a conexão com a percepção. Ela virou um evento em si mesmo, sem propósito. Nós precisamos entender, compreender e fazer o que os antigos nos ensinaram, que as três engrenagens devem funcionar em conjunto. Se a percepção for o motor e a condução souber o lugarzinho dela ali, que é só de transmitir força, vai haver luz na execução. Vai haver muita luz na execução. E para falar então da engrenagem da execução, Moel, eu vi que o irmão fechou a câmera, tá tudo bem aí? O irmão mandou uma mensagem que estava algum barulho. Não, meu querido, não tá bom não. Veja se A consegue câmera falar. pifou. Você consegue me ouvir? Conseguimos ouvir. Estou te vendo pela outra câmera aqui embaixo. Isso, Pode. aí eu liguei a câmera do celular e aí vou tentar falar por ela.
Pode ir por ela, sem problema. Isso é trabalho. E trabalho é cansativo, mas trabalho produz boas memórias. Lá na frente, daqui 20 anos, 30 anos, lembra aquele dia, teve que fazer isso. Isso é trabalho. Vamos lá então, Elson. Maravilha, muito bom. A gente só aprende, né, trabalhando na obra de Deus. O irmão falou aí de lanche. Hoje vai ter lanche? Como é que é? Vai ser na onde? Vai ser em BH? Vai ser em Uberlândia? Falar em lanche, a turma abre um sorrisão. Oh, coisa boa, né? Louvado seja Deus. Queridos, o que a gente observa é a busca de Deus no sentido de o Senhor nos iluminar. Quando a luz de Deus ela está sobre nós e a gente age com humildade, o Senhor mostra para nós aonde que a gente está, o que que nós precisamos fazer. A luz de Deus nos guia. E isso gera o quê? Isso gera comunhão. Que o nosso coração, a nossa mente, ela esteja sempre voltada a elevar a Deus o nosso louvor. Ultimamente, amados, a gente percebe, às vezes, nós desconectados de Deus, do Espírito Santo. Nós acabamos, às vezes, de conversar, ou de participar, melhor dizendo, de um culto abençoado. Abençoado. Termina o culto, os assuntos são os mais diversos e, às vezes, a gente não deleita, não delicia tudo que o Senhor dispensou para nós. Tem um salmo que fala, né, que o varão que medita na lei do Senhor dia e noite, ele é abençoado. Então, através desses conselhos, que o Senhor nos ajude, nós possamos dedicar um tempo maior para nós meditar em todos os conselhos que o Senhor deu nessa noite. Eu achei interessante, irmão João Edson, irmão Rubens, os demais irmãos, alguns irmãos que chegou com a caneta e um caderno de anotação. Achei isso muito bonito. O irmão estava ali se preparando para a reunião e eu observando, ele já lá com um caderninho anotando. Isso é muito bonito, irmãos. Isso é o trabalho que nós precisamos fazer. O irmão João Edson acabou de falar, né? E dentro dessa engrenagem da execução, nós temos algumas dificuldades também. Algumas coisas que são comuns para todos nós, mas que, na verdade, são dificuldades, são barreiras que a gente não consegue transpor. Por exemplo, os protagonistas, a exposição dos individuais, né? Seja no canto, seja no instrumento, a gente vai fazer um ensaio, nós temos dificuldade de destacar um aqui e outro ali. É uma dificuldade, percebe? E isso está relacionado com a execução. Quais outras dificuldades que a gente tem também, que a gente percebe? A equalização do som, ou seja, nivelando a intensidade, igual para todos, sem sobressair nenhuma voz. O irmão Carlos Eduardo falou também sobre a compreensão da poesia. Amados, se nós analisar bem, o que é mais importante na nossa música? É o canto ou é a música? É o texto? É a poesia ou é a música? Então, a compreensão da poesia, a mensagem que está sendo levada, ela é a mais importante, não é isso? Então, a intensidade das vozes, ouvir as palavras cantadas e entender do que se está falando, né? Compreender que somente 22 anos depois de fundada a congregação, é que Deus preparou de instituir as orquestras. Ou seja, tinha culto antes, tinha música, só não tinha instrumento. Então, o evangelho de Cristo, ele é propagado através da música, mas principalmente através da poesia. Então, os irmãos estão anotando, né? Será que nós conseguimos transpor essas dificuldades? Com a graça de Deus, a gente vai compartilhar com os irmãos algumas melhorias, algumas sugestões de melhorias que a gente pode fazer nesse trabalho da execução. Nós estamos diante aqui de vários condutores. Nós temos os anciães que conduzem as reuniões, conduzem os cultos, cooperadores que conduzem cultos, encarregados que conduzem o ensaio, conduz o GEM. Então, com a nossa percepção aliada com a luz de Deus, nós vamos identificar as nossas dificuldades e tentar melhorar.
né? Então aqui a gente vai deixar para os irmãos algumas sugestões de melhoria. Valorizar o canto congregacional. Amados, que coisa maravilhosa. A gente percebe, irmãos, em alguma dessas reuniões a gente observou alguém comentando sobre os hinos que são mais chamados. Então tem aquele, sabe, aqueles hinos ali que fica entre os mais chamados? Quando chama aquele, a irmandade canta e solta a voz, aquela coisa, né, coisa linda. Se chama um hino que não está naquele circuito ali, entre os tops, né? A irmandade já fica meio assim, tal. Então, incentivar esse canto para que essa mensagem não se apague. Eu tive uma experiência recentemente, eu fiz até por capricho, chamar um hino que quase não se canta nos cultos. Nosso encarregado, muito zeloso, anotou ali alguns hinos, eu observei aqueles que ficam de fora. E num ensaio regional eu chamei aquele hino, pedi para todos cantar como se fosse no culto, e adivinhe, poucos irmãos cantou. Então, incentivar o canto para que a mensagem do evangelho, a diversidade de instruções que nós temos no nosso seminário, ela seja propagada. Importante que deve ter a participação de todos, né? De forma igualitária. Irmãos, uma coisa muito importante que a gente deve se atentar é os mais velhinhos, aqueles com mais dificuldade, os guerreiros, os primitivos na fé. Deus deu na oração, o irmão Rubens apresentar, o sentimento dos primitivos. Isso é maravilhoso, sabe? Aquele desejo de servir a Deus, aquele desejo de estar perante o Senhor, entregando algo. É esse sentimento que precisa estar nos nossos corações. Às vezes a gente faz algo pensando em eu vou lançar isso aqui em alguma mídia para ver se dá algum joinha. Não, irmãos, não é isso. É servir a Deus de um sincero coração. E esses guerreiros antigos aí, primitivos, tá lá participando dos eventos e nós deixa eles lá para um cantinho. Vamos lembrar deles? Vamos. Outra sugestão que nós podemos passar para os irmãos, né? Estimular as pessoas que já cantam com franqueza a procurar no momento do culto, melhor dizendo, lugares em que a irmandade tem um pouco de dificuldade, percebe? O que é mais comum a gente ver? Aqueles que têm facilidade, senta próximo dos que têm e começa a ver ali divisa de vozes. Percebe, meus queridos? Mas a ideia é o quê? Que não haja diversidade de vozes, sim uma só voz. Aquela mensagem principal ela deve chegar numa melodia clara, numa melodia precisa. Então, quem tem facilidade e os irmãos encarregados, instrutores, sabe quem tem facilidade. Sugere, mas aquele grupinho de irmãs ali parece que tem um pouco de dificuldade. Esses irmãos aqui parece que eles só olham para o inário, parece que eles não cantam. Senta aqui, ajuda eles, né? Inspira eles positivamente, cantando a melodia principal dos nossos hinos, que aí toda a igreja, mas é toda mesmo, vai ter condição de oferecer um louvor a Deus, numa só voz, né? Igual vem dito ali na palavra de Deus. E como já foi dito, procurar a compreensão poética, dar valor às palavras que são cantadas. O irmão João Edson, ele até vai exemplificar aqui para nós um hino que ele canta, e no finalzinho, né, irmão João Edson, a gente interpreta e ele não está de acordo com o que está escrito ali. Como é que é mesmo, irmão João Edson? Passa para a reunião, por favor. Bom, nesse instante, então, a gente vai descompartilhar a tela. Isso aí não estava previsto, não. Essa fala do Moelson aí estava fazendo mais de planejamento, né? E se eu desafinar aqui agora, Moelson, como é que vai fazer? Né? Nas reuniões de planejamento, é interessante falar um pouquinho sobre isso. É um grupo que sistematicamente se reúne toda segunda-feira, preparando essa reunião para os irmãos, preparando essa reunião para o estado de Minas Gerais. Não é algo... O Moelson, ele me deu a chance de falar, vou falar, né? Não é algo que o Moelson, nas reuniões de planejamento, disse NHS. Quem sabe o que é? Quem sabe o que é NHS? É a técnica NHS. Espera, Moelson, espera aí. Quem sabe o que é NHS, escreva no chat aí. O que é NHS? Vamos lá, 10 segundos para escrever no chat o que significa a sigla NHS.
Tem uma irmã chamada Beatriz que está participando ativamente do chat, mas é só a irmã Beatriz também que está participando. Gente, não façam outra. Olha lá, a irmã Maria Neta respondeu, na hora sai. Essa sigla não pode existir na música, porque a música tem que ter preparo. A palavra é diferente, é inspiração, é condução divina. A execução nossa será a execução divina depois de todo o preparo. Nós precisamos disso. Então, o exemplo que aconteceu nessas reuniões é que tem um hino que a gente canta assim: quero o teu nome, ó Deus. Aí tem uma fermata, e daí a gente faz assim, até esmurece um pouco, faz engrandecer. Não combina, as palavras não combinam, não encaixa. Não tem uma reação corporal e nem de voz para o que nós estamos cantando. Quero o teu nome, ó Deus, engrandecer. É grande, não pode ser miudinho. Nós temos que interpretar as palavras. Bom, nesse instante, então, a gente já está partindo aí para a finalização da reunião, mas ninguém saia, ninguém desconecte-se, que ainda tem a oração. Aí eu vou lembrar dos cultos online, né? Os cultos online até hoje é assim, tem um monte de conexão na hora da primeira oração e na hora que acaba a palavra, um monte de gente sai. Pelo amor de Deus, nós estamos com 273 conexões. Eu quero ver o irmão Rubens encerrar lá no fim, a hora que o irmão Rubens falar Deus seja louvado, que tenhamos as 273 conexões aqui. É difícil, mas é um propósito. Né? Bom, Deus abençoe os irmãos que participaram, conduzindo os assuntos, apresentando os assuntos. Esperamos aí que todos tenham se sentido envolvidos. Os irmãos encarregados, regionais, locais. Aí falamos lá dos irmãos instrutores, a parceria com os encarregados locais. Encarregados locais, a parceria com os encarregados regionais. Nós não somos competidores, nós somos juntos. Nós estamos dentro do mesmo propósito. Então, os encarregados locais podem sim chegar no encarregado regional, irmão. Aqui no nosso setor, nós percebemos que este hino, olha, percepção, nós percebemos que esse hino está difícil em todas as congregações. Eu falei, o irmão também falou, no ensaio regional, passa esse hino para nós. Isso é equipe, isso é motivação para o trabalho. Não é concorrência. O meu ensaio deu mais do que o seu ensaio. Não existe palavra mais desagradável do que essa. Não é competição. Bom, irmão Carlos Eduardo, não, é o irmão Simael primeiro, né? Irmão Simael, você foi o primeiro a ser integrado, então você vai ser o primeiro a fazer os seus agradecimentos, inclusive dizendo para a gente assim, se há essa conscientização que sim, a gente precisa cantar junto. Glória a Deus, que maravilha, que reunião maravilhosa. E já chegando, caminhando para o final, fica essa mensagem que foi falada desde o início. Primeiro, uma mensagem que, de acordo com a natureza humana, a nossa mente humana, cantar já traz inúmeros benefícios. Quem canta tira toda aquela tensão, fica uma pessoa mais leve. Falamos lá no início, tira todo aquele estresse. Cantar em conjunto, então, a gente sente flutuando. Então, traz uma saúde mental. Estou falando do corpo humano mesmo, da matéria humana. Agora, evoluindo isso aí, né, se faz bem para o nosso corpo, para a nossa mente, traz uma ação ainda maior para a nossa alma, né, para a igreja de Cristo. Porque quando a gente canta em conjunto, nos coloca em um plano de igualdade. Nesse momento, todos cantando a uma só voz, Cristo olhando para nós, não vê apenas eu, aquele irmão que canta melhor, ou uma visita chegando, alguém passando pela igreja, não vê aquela pessoa que tem uma voz excelente, não, vê a igreja de Cristo cantando. Forma ali o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça. E o corpo de Cristo, a igreja, louva a Deus, como João viu naquela visão. Subia a igreja cantando. E hoje, antes
né, de cantarmos o hino da vitória, já estamos ensaiando para o hino da vitória. Estamos ensaiando. Na igreja já estamos executando o que nós vamos executar quando a igreja subir, o canto congregacional. Então, irmãos, nós num plano de igualdade oferecendo o louvor. Qual louvor vai chegar? O meu, com a minha grandeza, porque eu canto melhor do que o outro? Não. O canto da igreja. O canto do velhinho, do idoso, daquele que hoje lá na sua comum só está olhando para o inário e mexendo com os lábios, mas que após essa reunião técnica, ele vai alçar a voz, porque o canto congregacional ele é inclusivo, ele inclui aquele que é desafinado, aquele que não sabe nada de música, aquele que tem uma voz mais baixinha, não, ele é incluído também. Todos serão incluídos e um único nome será glorificado, o nome de Deus. Porque nós já temos a humildade de falar, sou apenas o condutor, só passou por mim, chegou na execução, mas a luz, a honra que foi a Deus é da execução, é de todo o povo. A orquestra foi só um auxiliar. E eu, um auxiliar da orquestra, auxiliar do auxiliar. Olha que maravilha. Então, dessa forma, eu agradeço a Deus por essa participação, de estar com essas 3 regiões musicais. E vou levar no meu coração uma alegria muito grande desta noite. Deus abençoe e Deus seja louvado. Amém. Existe uma diferença muito grande e uma dificuldade de compreensão, o cantar junto, e vamos trazer isso à tona até que consigamos enxergar. Existe cantar, existe ouvir cantar. Quem ouve cantar é plateia. Quem canta é o protagonista, é o que faz ação, é o que faz acontecer. Se a gente trouxer isso para o nosso ambiente, a gente pode ilustrar assim, que quando em um ensaio uma pessoa ou um músico toca sozinho, quem está só ouvindo, vou falar uma palavra aqui que não fere os nossos princípios, viaja, o pensamento vai embora, porque ele está só ouvindo. Quando você está cantando junto, que você tem o sentimento de pertencimento, que você está integrado, que a Irmandade toda está integrada, existe uma comunhão só. E o pensamento não sai, o pensamento não viaja, o pensamento não fica ali procurando outros assuntos. O pensamento estará focado no que está se fazendo, até mesmo porque não tem jeito de cantar pensando em alguma outra coisa. Você pode pensar ouvindo uma música. Você está ouvindo a música e você está pensando, mas você fazendo a música, você cantando a música, não tem jeito de você deixar o seu pensamento sair dela. Então, irmãos, nós precisamos compreender que é necessário nós estimularmos toda a congregação a cantar. E quando a gente fala estimular toda a congregação a cantar e nivelar o som, não quer dizer que todo mundo tem que cantar baixinho, não. É pegar os que estão cantando baixinho e fazer ele nivelar. Porque a gente fala assim, não, tem que nivelar todo mundo lá embaixo. Não, não é isso. Tem muitos que não estão cantando. É pegar esses que não estão cantando e trazer eles para cantar nesse nível. Bom, Carlos Eduardo, foi muito bom ter o irmão aqui. Perdoa um chiado que começou no meu microfone aí agora, mas suas palavras finais, suas considerações finais, por favor. Maravilha, né, irmãos? Nós estamos aqui diante desses conselhos e na multidão de conselhos vem a luz. Fica uma pergunta para reflexão. Não há necessidade de responder no chat. Não é essa necessidade. Mas qual é o nosso propósito? Precisamos refletir. Que ele não seja de sair do sincronismo do trem de engrenagem. Se o nosso propósito não for aquele que vai desacoplar nossa percepção e execução, está maravilhoso. Se todos aqui saírem com essa identificação, o meu propósito não é sair do sincronismo, está ótimo, porque o canto congregacional, ele flui.
da igreja para a nossa vida. Eu não posso, com a minha individualidade, levar as minhas particularidades e querer implementá-lo no canto. Eu preciso pertencer ao conjunto. Antes de todos nós chegarmos na congregação, ela já existia. Lá já tinha canto. Então o canto ele flui de lá para dentro de nós. E que o canto congregacional ele seja uma forma de manter entre nós a nossa fé, a união que nós temos espiritualmente entre as almas. Então fica essa reflexão. E hoje eu agradeço a Deus imensamente pela oportunidade de estar com os irmãos. E que as conexões até agora não caíram. E nós vamos ainda cantar um hino junto para agradecer a Deus no final. E vamos pedir a Deus sabedoria para continuar conduzindo esse canto congregacional. Deus seja louvado. Amém. Bom, João, seu áudio não saiu. Bom, Simael, acho que o áudio dele está chiando um pouquinho. Bom, deu, viu? Sim. O áudio está chiando um pouquinho, perdoem. Agora tá Aí bom. a gente tem um inário com 480 hinos, mas que a gente canta só uma meia dúzia de hinos, né? E está em nós, encarregados, o propósito de levar a Irmandade a conhecer o inário. Somos nossos. Ah, ninguém pediu. Pede o irmão. O encarregado precisa participar do culto. Ah, esse hino nunca ninguém pediu. Levanta o irmão no ensaio, o encarregado, o instrutor, a examinadora, a instrutora. Levanta e peça o hino que ninguém pede. Né? Daí, irmão Elson, então, suas considerações finais, falando, inclusive, desse pequeno tema aí, rapidinho, se os nossos hinos são fáceis ou se são difíceis de cantar. Ô, irmão João Edson, e demais irmãos, os nossos hinos são relativamente fáceis. São melodias tão simples de cantar que a gente observa, às vezes, alguns visitantes nos vêm participar do culto conosco e dentro de pouco tempo eles já estão conseguindo cantar. A gente tem ritmos que se repetem em vários hinos, com pequenas diferenças melódicas entre uma frase e outra, e isso torna os nossos hinos fáceis. Esse é um dos motivos de nós termos canto congregacional, para que o nosso hino possa ser oferecido por toda a igreja. Sabe, irmãos, uma coisa que nós falamos desde o início sobre os protagonismos, sobre as pessoas que destacam. O irmão João Edson falou com bastante propriedade sobre essa questão, e a gente analisa que durante o nosso culto, quando a gente está cantando, oferecendo o culto a Deus, quem está se destacando durante o culto? Quem preside? É um organista? É um determinado músico? Não, amados, é a igreja. É a igreja toda que naquele momento está oferecendo um culto a Deus. Eu congrego pouco com o irmão Rubens, que a gente quase não congrega, depois qualquer coisa, irmão, você corrige nós aí. Mas eu quero crer que o irmão Rubens não pega o microfone lá e fala assim, não, eu vou ajudar aqui, vou cantar. Eu quero crer que não, porque assim como os demais que estão sentados, ele também está, ele que eu digo, quem preside, também está oferecendo o seu tributo de louvor a Deus. Então, toda a igreja, sem destaque nenhum, percebe, amado? Sem destaque nenhum. Não pode aparecer um músico aqui, uma irmã ali, ou um irmão. Até esses dias aconteceu um fato interessante, irmão João Edson. Minha filha participou de um ensaio regional e ela assim, ela está na fase de faculdade, congrega pouco. Aí ela pegou e falou, papai, esse ensaio foi terrível. Tinha uma irmã que cantava por umas 3 ou 4. Eu nem precisava cantar. Ela já cantava por nós tudo que estava ali. Então, como nós falamos no início, dificuldade de perceber, dificuldade de orientar, que o Senhor nos dê a luz, que o Senhor nos ilumine, para a gente tirar, né, irmãos, tentar ali igualar, como já foi dito, e ninguém venha se destacar, mas que quando nós cantarmos, quando a igreja cantar, o nosso louvor possa subir como um incenso suave na presença de Deus. Também estou contente de participar com todos os irmãos dessa regional. É um privilégio muito grande estar com os irmãos, né?
contribuindo e sendo agraciado com as bênçãos de Deus. Dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Bom, a tela está compartilhada de novo e nós vemos ali de novo as 3 engrenagens ali, meio embaçadinha, meio difícil de enxergar, com alguma dificuldade de enxergar isso tudo que foi exposto para nós hoje. É natural essa dificuldade. É uma sacudidinha que todos nós estamos levando aí, mas sem agredir ninguém. É só uma sacudidinha. Mas nós precisamos entender que é necessário, dentro do bom propósito, nós enxergarmos essas 3 engrenagens bem claras diante de nós. Então eu vou fazer aqui uma pergunta e 30 segundos no chat para vocês comentarem, tá? Pode comentar do jeito que quiser. Tem muitas falas que daí promovem entendimento para as próximas reuniões, até mesmo para reuniões presenciais, então pode comentar à vontade. Ou então só comentar só o sim, só o não e tal. Então a pergunta é aqui: se realmente nós nos comprometermos a aperfeiçoar o canto congregacional, que foi o assunto dessa reunião hoje, será que nós que estamos aqui, será que Minas Gerais como um todo, assistindo a essa reunião, será que nós testemunharemos, nós seremos testemunhas de cultos com maior espiritualidade? Será que nós testemunharemos culto com maior inspiração até? Já temos fala de irmãos anciães. Eu estava ouvindo o primeiro hino, no primeiro hino Deus me revelou a palavra. Às vezes estava ouvindo meia hora e Deus revelou. Então, será que nós vamos testemunhar cultos com maiores inspirações? Será que nós vamos ter maior edificação? Ou será que isso vai desmoronar? Comentem aí no chat. Na sequência, então, vem um hino. Não precisa abrir o inário. Aparece a letra na tela. Quem tiver com muito alto, ajusta um pouquinho o microfone. E depois daí, ao acabar o hino, 30 segundos ali para a gente falar o que a gente quiser falar mesmo. Pode abrir o microfone depois que o hino acabar. E daí o irmão Rubens assume para a conclusão da reunião. Vou passar o hino aqui, já temos 81 comentários ali no chat. Isso fica gravado também depois. Mas agora, então, parem de escrever no chat. Parou, chat fechado. E vamos viver o propósito deste hino nesta reunião. Glória a Deus nas alturas, louvado Glória a seja Deus, Deus. louvado seja Deus. Santidade e honra. O que vocês têm para falar disso tudo?
Só o Pode abrir o Senhor é microfone. Deus. Pode abrir o microfone Glória e a falar. Deus, Santo Deus. Glória a Louvado a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Ô, glória a Rubens, Deus. chegamos aí a mais uma reunião, conclusão dela. E por tudo, Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmãos, estão me ouvindo? Sim. Irmãos, damos graças a Deus por esse trabalho. Um maravilhoso trabalho, uma maravilhosa reunião. Deus que abençoe os irmãos que buscaram colocar esse tema em pauta. Maravilhoso, irmão. Estamos felizes porque a gente preocupa muito com a questão dos instrumentos e acaba esquecendo da irmandade. Quando o irmão Elcio falou dos velhinhos, eu fiquei muito contente também, porque quando a gente está, irmãos, a igreja pesada, precisando de buscar uma comunhão, às vezes você olha no novo, ele está olhando para os lados, está mastigando chiclete, está limpando o instrumento, ou conversando, entendeu? Mas você olha num velhinho, numa velhinha lá no cantinho da parede, ele está lá dentro do céu. Santo Deus. Então Glória a aquilo Deus. liberta a gente em cima do púlpito, sabe, irmãos? Então, a gente fica contente nessa reunião, estar lembrando deles também, porque eles têm prazer de participar. A vida deles já é cansada em casa, eles têm prazer de chegar na igreja, entendeu? Por isso que eles já chegam cedo. Não é porque eles não têm o que fazer, não, é porque eles estão cansados de ficar sozinhos lá, eles querem cultuar a Deus. Santo Entendeu? Deus. Então, estou muito feliz por isso. E uma coisa que, na época, no desenrolar da reunião, o senhor veio me trazendo assim, hoje, no nosso meio, é a única congregação, a congregação é a única igreja evangélica aí que está fazendo as coisas em louvor, porque as outras deixaram o louvor e estão fazendo apresentações. Cantam, mas cantam porque tem alguém cantando lá, se apresentando. E não está se apresentando aí como os nossos músicos. Existe um trabalho, não é? E nesse trabalho, todos são voluntários, né? Então, o que acontece, irmãos? Eles apresentam lá, mas apresentam para ganhar. E nós não, nós estamos naqueles marcos primitivos, louvando a Deus numa só voz. Então, foi muito pertinente. Eu acho que vocês escolheram um tema aí para fechar esse ciclo no final de ano. Deus que abençoe os irmãos por esse belo trabalho. E às vezes os irmãos envolvidos nos trabalhos não percebem a grandiosidade que está as coisas. Seu áudio fechou, irmão Rubens. Seu áudio está fechado, irmão Rubens. Alguém consegue abrir o áudio do irmão Rubens aí? Não, tem que ser lá mesmo. Áudio Está na do irmão igreja, Rubens fechado. alguém vai abrir lá para ele. Abriu. Perdeu o som aqui? Pronto. Tá certo, Rubens, pode continuar. Beleza, Estão pode me ouvindo, continuar, irmão. irmãos? Agora sim, Tem um pode continuar. probleminha aqui no meu... Tem alguém entrando aqui, irmão? Estão me ouvindo? Sim. Sim, pode continuar. Eu não estou tendo retorno aqui. Então, irmãos, a gente percebe esse trabalho maravilhoso, entendeu? Então, eu quero deixar aqui, irmãos, o nosso reconhecimento no nome do ministério, o nosso reconhecimento com todos os nossos irmãos encarregados, tantos locais, regionais, as examinadoras,
os irmãos instrutores, os que estão formando esses novos músicos e organistas, irmão, Deus que abençoe e recompensa. Há poucos tempos, irmão Paulo estava no ensaio junto comigo, e aí tocou os trompetes. Tocou os trompetes, ele falou assim, olha, só tem uns 3 trompetes aí? Eu falei assim, depois o irmão vai ver quantos que tem, entendeu? Tinha 57. E ele achando que tinha 3, entendeu? Agora, há poucos dias, eu estava num culto, irmãos, tinha, salvo erro, 5 ou 6 tubas e tocando harmoniosamente, bem. Aí teve um hino de passagem, sabe? Uma passagem bem solista mesmo, que no tempo lá atrás, parece que tinha as passagens e esforçava, né? Para aparecer. Irmãos, o que eles fizeram, a hora na passagem, eles diminuíram o som, irmãos, para acontecer naturalmente. Então, irmão, isso aí é um trabalho que está sendo feito. Então, nós temos que louvar, nós temos que glorificar Deus pelo trabalho. Então, os irmãos estão aí cansadinhos, né, pela luta, né? Nós estamos aqui no Liberdade, no nosso anexo aqui, nós estamos aqui uns 25 a 30 irmãos com irmãs. Tem vários aqui no nosso setor. Então, e todos os irmãos que estão conectados, que tenham essa alegria de estar sendo reconhecido o vosso trabalho. Se nós que somos homens, que não temos o costume de irmãos, que nós na obra de Deus nós temos às vezes nós só reclama, mas dá um feedback, às vezes não acontece. E nós que somos homens estamos vendo esse progresso. Imagina Deus, que é o dono da obra, que escolheu cada um dos irmãos, das irmãs para esse trabalho. Então, Deus que abençoe e recompensa a todos e que nós continuamos nesse mesmo propósito, irmãos, de servir o Senhor e fazer o melhor para